E se um dos maiores escritores da história tivesse sido condenado à morte e depois enviado ao inferno na Terra? Foi exatamente isso que aconteceu com Fyodor Dostoiévski. A jornada de Dostoiévski para a Sibéria começou em 1849, quando ele foi preso por sua associação com o Círculo de Petrachevsky, um grupo de intelectuais que discutia ideias consideradas subversivas pelo regime do czar Nicolau I, como o socialismo utópico de Fourier, a abolição da servidão e a necessidade de reformas políticas. Condenado à morte, ele e seus companheiros foram submetidos a uma execução simulada, uma encenação planejada para aterrorizar os prisioneiros antes de enviá-los ao exílio, que acabaria marcando profundamente a vida e a obra de Dostoiévski. Sua pena foi então comutada para 4 anos de trabalhos forçados em Omsk, na Sibéria, seguidos por um período de serviço militar obrigatório como soldado raso. Durante a viagem para a Sibéria, Dostoiévski teve um encontro marcante. Na passagem por Tobolsk, as esposas dos dezembristas, nobres ligados à Revolução Dezembrista de 1825, que escolheram acompanhar voluntariamente seus maridos ao exílio, visitaram os novos prisioneiros. Entre elas estava Natalia von Wiesina, que entregou a Dostoiévski um exemplar do Novo Testamento, o único livro permitido ao autor durante os seus 4 anos de prisão. Um livro que, em meio à degradação do cárcere, teria um papel fundamental em sua transformação interior. Na fortaleza de Omsk, as condições de vida eram desumanas e degradantes. Em suas cartas a seu irmão Mikhail, Dostoiévski descreve a sujeira, o mau cheiro e a degradação do presídio. Os prisioneiros viviam amontoados em barracões imundos, onde o frio extremo penetrava pelas frestas das paredes de madeira deteriorada. Dostoiévski passou esses anos com grilhões pesados nos pés, que raramente eram removidos. O barulho constante das correntes arrastando-se pelo chão tornou-se a trilha sonora dos seus dias. O trabalho era exaustivo, envolvendo tarefas físicas intensas. Porém, o aspecto mais desafiador para Dostoiévski não era o sofrimento físico, e sim a convivência com os outros prisioneiros. Como um intelectual de origem nobre, ele foi alvo de hostilidade por parte dos outros detentos, que o viam com desconfiança e ressentimento. Esse isolamento social, em meio a uma massa humana barulhenta e muitas vezes violenta, forçou a uma intensa introspecção. Foi nesse isolamento que ocorreu o que Dostoiévski chamou de regeneração de minhas convicções. Antes da prisão, ele via o povo russo através das lentes idealizadas do socialismo utópico. Mas, na Sibéria, ele conheceu o povo real, brutal, ignorante, mas também dotado de uma resiliência espiritual e de uma capacidade de suportar o sofrimento que o deixaram extremamente surpreso. Dostoiévski começou a perceber que, apesar das atrocidades que muitos ali haviam cometido e ainda cometiam, havia neles uma dimensão humana que resistia à degradação. Ele observou momentos de inesperada ternura, como quando algum deles cuidava de um cão ferido ou quando organizavam uma peça de teatro rudimentar para o Natal. Essas experiências o levaram a questionar as teorias que explicavam o crime apenas como um produto do meio social. Para Dostoiévski, o mal é, na verdade, uma expressão da liberdade do homem, e não uma condenação definitiva, já que a possibilidade de redenção permanece aberta, mesmo depois das maiores quedas. O período na Sibéria também consolidou a condição física que acompanharia Dostoiévski pelo resto de sua vida, a epilepsia. Embora exista um debate sobre se ele já apresentava sintomas leves antes, foi em Omsk que as crises se tornaram mais frequentes e severas, possivelmente desencadeadas pelo estresse extremo e pelas condições precárias de vida.
Para Dostoiévski, a epilepsia não era apenas uma doença, era também uma experiência de dimensão mística e filosófica. Os momentos de aura que precediam as crises eram descritos como instantes de intensa plenitude, em que o tempo parecia suspenso e a realidade adquiria uma clareza incomum, por vezes próxima do êxtase. No entanto, o preço era alto. Ele sentia um profundo abatimento após as crises, acompanhado de confusão e esgotamento, refletindo o contraste entre a elevação momentânea e a queda subsequente. Após cumprir sua pena de prisão em 1854, Fyodor Dostoiévski ainda precisava servir cerca de 5 anos como soldado raso em uma guarnição remota, na região que hoje corresponde ao Cazaquistão. Foi lá que ele conheceu a sua primeira esposa, Maria Mitrivna Isaiva, uma viúva com quem ele se casou em 1857 e que acabou se tornando inspiração para algumas de suas personagens femininas. Durante esse período, Dostoiévski começou a retomar sua atividade literária, porém ainda precisava lidar com a vigilância constante da censura. O primeiro grande fruto literário após o exílio foi a obra Recordação da Casa dos Mortos, publicada após o seu retorno definitivo a São Petersburgo. Trata-se de uma obra semi-autobiográfica, apresentada como memórias de um nobre fictício, Alexander Petrovich Gorayanchikov, que é condenado por assassinato e enviado a uma prisão na Sibéria. Através dos olhos de Gorayanchikov, Dostoiévski narra as rotinas diárias, os personagens e as dinâmicas sociais do cárcere, construindo um relato detalhado que revela de forma concreta os extremos da natureza humana. Essa obra é repleta de cenas marcantes que exploram a condição humana sob pressão extrema. Um exemplo disso é a cena do banho público, que é descrita como um verdadeiro inferno de Dante, onde dezenas de homens nus e acorrentados se amontoam em meio ao vapor denso e à sujeira. O espaço é sufocante, quase irrespirável, e a proximidade forçada entre os corpos expõe não apenas a degradação física, mas também a diluição da individualidade. Nesse ambiente caótico, onde calor, cheiro e ruído se confundem, o banho, que deveria ser um ato de purificação, transforma-se em uma experiência de humilhação coletiva. Dostoiévski também descreve a psicologia do trabalho forçado, argumentando que a punição mais terrível não é o esforço físico em si, mas a natureza obrigatória e sem sentido da tarefa. Se um homem é condenado a despejar água de um balde para o outro repetidamente e sem finalidade, pode acabar enlouquecendo ou sucumbindo ao desespero, pois a alma humana pode suportar dor e sofrimento, mas não a ausência de propósito. Além de uma profunda exploração psicológica, Recordação da Casa dos Mortos constitui uma crítica contundente ao sistema penal russo da época. Dostoiévski expõe a arbitrariedade das punições, a corrupção dos guardas, as condições insalubres e a alimentação precária. A obra foi uma das primeiras na Rússia a retratar com tal realismo a vida no cárcere, contribuindo para um debate mais amplo sobre o sistema prisional no Império. No fim, a Sibéria não foi capaz de destruir Fyodor Dostoiévski. Ela o transformou. O escritor, que entrou na prisão como um jovem idealista, saiu marcado por uma experiência radical com o sofrimento humano, que transformou para sempre sua visão de mundo e sua literatura. E é dessa experiência que nasceu uma literatura que continua a nos confrontar, revelando as profundezas da alma humana e a tensão permanente entre a queda e a redenção. Uma tensão que, para Dostoiévski, define a própria condição humana. Já deixe um like se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com quem também precisa conhecer esse grande autor. Fiquem com Deus e até a próxima!